Ezequiel, capítulo de número 1, diz assim: E aconteceu no 30º ano, 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio de uma coisa como de cor âmbar, que saía dentre o fogo. Amém? Pode se assentar, adorando ao Senhor Jesus. Quero dividir com vocês o que Deus tem queimado no meu coração, e vim escrevendo essa mensagem ainda. Quero pensar com vocês. Lendo esse texto, me vem à mente a frase de um filósofo bem conhecido, que nós chamaríamos o pai da dialética, um homem chamado Heráclito, que disse uma frase seguinte: nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente, exceto a mudança. E assim também disse uma outra frase, falando que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda o rio já não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. Ou seja, tudo muda, tudo cresce, tudo evolui. Só que nós não podemos aplicar isso à palavra de Deus, porque que alguns cometem um grande erro, dizendo que a palavra de Deus se renova a cada... Isso é verdade, sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia fala em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por suas misericórdias não tem fim, renovam-se a cada manhã. Há uma grande diferença entre graça, misericórdia e palavra. Qual? Graça é o favor sem merecimento. Misericórdia é libertação do julgamento. Graça é aquilo que Deus me dá, mesmo sem merecer. Misericórdia é aquilo que Deus não me deixa receber por ter pecado. Ou seja, por ter pecado, nós merecíamos o inferno, mas Deus, em sua misericórdia, não nos deixa ser consumido e não nos leva para lá. Em sua graça, nós não merecíamos o céu, mas enviou seu Filho para perdoar nossos pecados, nos dando direito a ir para lá. E o que é a palavra? Aquilo que Deus fala e não volta atrás. Por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, verso 35, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as misericórdias se renovam, a palavra não, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Só que mediante esse texto, eu até concordo com a frase dele, que ele fala que nada é permanente, exceto a mudança, porque a vida vai sofrer mudanças constantes. E mediante essa frase, eu te digo que a vida sempre nos apresentará 3 coisas. Repita comigo: desafios, oportunidades e surpresas. E de vez em quando Deus vai te apresentar tudo isso ao mesmo tempo: desafios, oportunidades e surpresas. Por que você fala isso? Vou desenvolver o contexto para chegar no texto e você vai entender onde vamos chegar. Começa devagarzinho mesmo, depois pega fogo e nós saímos daqui cheio da presença de Deus, amém? Quando Jeremias já profetizava há 4 anos,
Jerusalém, Reino do Sul, foi quando Ezequiel nasceu, por volta de 622 anos antes de Cristo. Então Jeremias já era profeta e Ezequiel nascendo para ser profeta. Poucos profetas da Bíblia, há muitos relatos sobre a vida ou dados pessoais dele, mas no texto há alguns dados importantes do qual quero relevar com vocês para entendermos aquilo que o texto nos fala. A Bíblia fala que o nome dele se chamava Ezequiel, e Ezequiel, traduzindo, significa a força de Deus, ou seja, Deus fortalece, ou o homem que é revestido ou fortalecido pelo poder de Deus. Um nome profético, um nome expressivo, um nome forte. Só que o nome do pai de Ezequiel é Buzi, e Buzi significa desprezado, desprezo. Um homem que foi desprezado por Yahvé, um homem que foi desprezado por Deus. E para quem não sabe, antigamente só se colocava o nome de alguém mediante uma revelação ou inspiração divina, ou se não, como um ato profético, profetizando a vida que a criança levaria, ou se não, mediante algum acontecimento do seu nascimento. Então, para o pai de Ezequiel ter o nome de desprezado ou desprezado por Deus, alguma coisa aconteceu na vida dele para que esse nome venha a ser estabelecido. Só que quando Ezequiel nasce, não colocam novamente o nome do pai no filho, porque agora o filho do homem que foi desprezado tem um nome chamado Deus vai fortalecer o homem que teu pai foi desprezado. E aqui eu começo a entender algo que nem sempre as histórias vividas do passado de alguém tem a obrigação de se repetir na minha vida. Não foi porque alguém foi desprezado que eu também serei desprezado por Deus. Não é porque alguém fracassou e não deu certo que eu também fracassarei e também serei desprezado. Não é porque teus pais não conquistaram que você também não vai conquistar. Não é porque teus pais fracassaram que você também vai fracassar. Deus nos chamou para quebrar ciclos de derrotas. E eu vou te falar novamente, aprenda isso. Não é porque teus pais fracassaram e faliram que você também vai falir. Não é porque teus pais não cresceram e prosperaram que você não vai prosperar também. Se não houve ninguém na tua família que teve uma história de empresário, eu vim falar, você será o primeiro empresário da... Não houve ninguém que viajou para fora do estado ou para fora do país, você será o primeiro a pisar em outras nações. Se ninguém formou na tua família, também vim falar, você será o primeiro a se formar na tua casa. E se não houve ninguém no altar, você também será o primeiro pastor, pastora, missionária. Deus te chamou para viver um tempo novo, e não é porque teus pais não conquistaram que você não vai conquistar também. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que houve o primeiro Adão carnal, mas veio o segundo Adão, o homem espiritual. O primeiro Adão cai, peca, o segundo Cristo vence. Ou seja, não é porque o primeiro Adão caiu e pecou que o segundo Adão cairá e pecará também. O primeiro pode até ter caído, mas o segundo venceu com honra, com graça. E eu vou repetir, não é porque a história de alguém fracassou e foi desprezado que isso se repetirá na sua vida também. Você foi escolhido por Deus para quebrar ciclos de derrotas. Deus te levantou para viver um tempo espiritual na tua família. Se você vai, alguém não venceu, você vai vencer.
Aleluia! Segundo ponto, dado importante, Ezequiel era de linhagem sacerdotal. Seu pai era sacerdote e ele automaticamente seria sacerdote. E para quem não sabe, sacerdócio não era imposto ou conquistado por vontade própria. Ninguém acordava e pensava: não estou fazendo nada, acho que eu vou ali ser sacerdote e já volto, né? Vou fazer um curso, uma faculdade, uma EAD rapidinho, vou ser sacerdote, não alcançar eu paro. Sacerdócio era de uma forma genética, ou seja, o sacerdócio era colocado de 3 formas. Quais? Levita, sacerdote e sumo sacerdote. Vou te explicar. Sendo da tribo de Levi, levita, mas mesmo sendo levita, não seria sacerdote, a não ser que viesse do tronco ou da linhagem de Arão, o irmão de Moisés. E a partir do tronco ou linhagem de Arão, você se tornaria sacerdote. Ezequiel, por graça e bondade de Deus, já vinha de linhagem sacerdotal. Então ele foi filho de sacerdote e nasceu para ser sacerdote. Então Ezequiel, para quem o ensinava ou criava, ninguém criou Ezequiel para exercer outra função a não ser da qual ele foi designado a ser sacerdote. Então é importante você entender que essa idade de sacerdote no texto vale muito, porque há relatos de 3 idades para se tornar um sacerdote. Quantas idades? 3. Falava que ele poderia ser consagrado aos 20 anos, segundo o texto de 1 Crônicas 23, 27. Um outro texto falava que seria aos 25 anos, segundo Números, capítulo 8, verso 24. E um outro dado seria aos 30 anos, segundo um texto de Números, capítulo 4, verso 3. Pastor, por que um texto diz aos 20, outro aos 25 e outro aos 30? Era porque aos 25 ele era levantado como sacerdote e aos 30 ele exercia o ofício da consagração. Então o homem era consagrado da seguinte forma: consagra-se ele aos 25 anos e espera 5 anos para exercício da profissão, porque nesse tempo ele vai consagrar, vai orar, vai estudar, vai se santificar, para que então ele venha exercer o ofício. E na consagração se fazia o seguinte: derramava azeite e depois pingava sangue na orelha direita, no polegar direito da mão direita e no polegar do pé direito. Por quê? Porque um sacerdote tinha que ter os ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Então sangue e azeite no ouvido dele. Um sacerdote ia tocar em coisas santas, então sangue e azeite na mão dele, é profeta. Vai pisar em lugares sagrados, então sangue e azeite no pé. O texto não fala explicitamente que Ezequiel passa por esse ritual, mas na idade dele deveria ter passado. E um tempo atrás, porque no ano de 606, quando antes de Cristo, Babilônia invade Jerusalém e leva cativo um monte de pessoas, com eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois ele retorna, invade pela segunda vez e assim vai levar mais 10.000 pessoas cativas. E no meio dessas 10.000, adivinhe quem está no meio? Ezequiel, filho de Buzi. E justamente nos seus 25 anos, quando era para ser consagrado sacerdote, há uma invasão e agora ele está
à beira do rio Quebar, lavando barro. Aí começa o texto falando, no 30º ano. Não é o 30º ano de reinado. Aqui é a idade de Ezequiel. Ou seja, ele já está há 5 anos preso, cativo, à margem do rio, no tempo que era para ser o pleno exercício do sacerdote dele. Era para ele estar no templo, profetizando. Só que ele está à margem do rio, como cativo, preso, longe do templo e à margem do rio. Ezequiel não faz outros planos para a vida dele, a não ser sacerdote. Mas aparece um problema e muda toda a história. Quantos de nós paramos e não nos consagramos também a esse período e não nos igualamos a Ezequiel? Porque aqui ele pensa, com 25 anos, você consagrado, com 30 eu estou no ápice do ministério, e ele com 30 está preso, cativo, e o sonho por água abaixo. E quantos de nós, na virada do ano, não fizemos sonhos, projetos, clamamos, oramos, aí veio uma pandemia e aí... E ninguém projetou isso. Pensou, final do ano, vou guardar um dinheiro, porque vai vir uma pandemia, vou perder o emprego, vou perder tudo. O país vai parar, as empresas vão fechar, vou perder o emprego, perder o dinheiro, vou arrancar meu filho do colégio. Ninguém parou e pensou nisso. No ano que era para ver o ápice do ministério, ele pensa, agora eu vou ser consagrado, preso, 30 anos, lavando barro na margem do rio. Só que o que eu acho mais lindo é como o versículo termina. Eu estou à margem do rio, crise. Só que mesmo assim, o céu se abriu. Oh glória! E eu vi visões de Deus. Fechar a porta do templo, mas ninguém fecha a porta do céu. Parar, mas ninguém para o céu. Diz, fala em mim e eu elas do céu. Que porta que o homem fecha, mas abre ou fecha, porta dentro e quem está de fora. Janela não, janela só abre quem está falando. O homem pode comandar, mandar e mandar fechar. Que eu farei na tua vida, homem nenhum tem poder para fazer. Quem vai fazer? Glória. O homem diz, acabou, glória. O lindo é isso. Eu vi visões de Deus. E Deus, pastor, é especialista em abrir o céu em dia de crise. Em Isaías capítulo 6 diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num trono, e sublime trono, e vi anjos com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam, Santo, Santo, Santo
Santo é o Senhor dos exércitos. Porque o texto não diz que o céu se abriu, só que ninguém pode ver o trono com o céu fechado. Mesmo num dia de luto, o céu se abriu. E eu vim te falar, mesmo num tempo de luto, tem céu aberto para a nossa vida. Atos capítulo 7, Pedro vai ser, Estevão vai ser apedrejado. O sinédrio julgando, xinga ele, afoba ele, taca para lá, acusa ele. Aí o texto diz que Estevão, oh glória, cheio do Espírito, olha para os céus e vê o Filho de Deus à destra do Pai. E mesmo em tempo de apedrejamento, tem céu aberto na vida do homem. Pode acusar, pode xingar, pode ofender, mesmo assim Deus abrirá os céus e trará resposta na tua vida. Apocalipse, João, o apóstolo do amor, é preso por um advogado, por um imperador, por pregar a palavra. Em Apocalipse, ele está isolado, cansado, velho, numa caverna. E no capítulo 4, no verso 1 diz: depois destas coisas, eis que eu vi uma porta aberta nos céus, e disse: vem aqui, sobe, que eu te mostrarei coisas que vão acontecer. Mesmo em tempo de isolamento, o céu vai se abrir. Mateus capítulo 3, Jesus vai ser batizado por João. E até ser batizado, é só filho de José, é só filho de Maria, é só mais um carpinteiro. Só que a Bíblia diz, quando batiza o Cristo, o céu se abriu. Uma voz disse: é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo pousou sobre ele, e eu vim profetizar na tua vida. Então erga as mãos aos céus, por favor. A palavra que Deus lança na tua vida, homem nenhum fecha, ninguém vai parar. Os projetos de Deus na tua vida podem fechar as portas, mas ninguém fecha as portas do céu. Manda soria, ramando na baia sé, aleluia, aleluia. Ninguém fecha a porta que Deus abre. Oh glória, estou sentindo graça de Deus aqui. Segundo ponto, verso 4 diz que ele vê uma tempestade. E o relato se estende até o verso 28. E diz que mediante o relato, ele vê um semblante de 4 seres. Quantos seres? Ele vê um rosto com semblante de leão. Ele vê um segundo com semblante de boi. Ele vê um terceiro com o semblante do homem, e um quarto com o semblante de águia. O que é isso? Leão, rei, boi. Isaías fala sobre a obediência, que o boi conhece o seu dono, o homem, a humanidade. E a águia era um simbolismo de divindade. Muitos reis e imperadores usavam a águia como simbolismo de divindade. Então a visão que Ezequiel está tendo é a visão dos evangelhos. Qual? Mateus, ele é o rei, leão da tribo de Judá. Marcos, ele é o servo de Deus, o boi, aquele que conhece seu dono. Em Lucas, ele é o filho do homem, sua humanidade. E em João, ele é o Filho de Deus, que desceu como águia e habitou como nós em divindade. E depois disso, no verso 28, que ele tem a visão de uma tempestade, ele fala: como o aspecto
de um arco que aparece no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor, semelhança de glória. Ezequiel está vendo no meio da tempestade um arco, uma aliança. E isso a Bíblia já nos revelou. Onde? Gênesis capítulo de número 9. Quando Noé sai da arca, Deus fala: olhem para a nuvem e vejam o arco de Deus. Não é arco-íris, porque íris é mitologia grega. Não foi coisa que Deus falou, é o arco de Deus. Não foi íris que botou, quem botou foi Deus. E Deus fala: olhem para o arco, e será um sinal da minha aliança com o homem da terra. E eu sei que todos aqui já viram um arco de Deus na vida, sim ou não? Simples, poderoso, revelador e menosprezado por nós. Aliança. Quem vê um arco é o que? Simplesmente um arco e flecha virado para cima. Sinônimo do juízo que Deus trouxe à terra. Agora dizendo: não trarei mais morte a um homem enviado da terra, mas agora enviarei meu filho enviado matarei ele e trazei perdão para a terra, redenção para a terra, e levarei eles para morar no... Por isso que Paulo fala: prossigo para o alvo, e meu alvo é... Quando olharem para o arco, não volte teus olhos para a terra, porque quando vocês forem, não levarei vocês para a terra. Vou tomar a igreja e vou levar para morar no... É o arco de... Eita! Isso é aliança. Aí depois... Noé tem a visão do arco. Quando? Depois da tempestade. João em Apocalipse 4:1 e 10:1 também vê o arco, só que não tinha tempestade. E Ezequiel vê o arco no meio da tempestade. Porque tem momentos na nossa vida que somos Noé. Na tempestade não enxerga nada, mas quando Deus passa, Ele aparece e fala: estou contigo na tempestade também. Há momentos que somos João, não tem problema, raro, né? Não tem tempestade, até ver a aliança de longe, mas está lá. E tem momentos que somos Ezequiel, no meio da crise, no meio da tribulação, e pensando: cadê Deus? Aí olhamos para o céu e pensamos: o arco está lá. Ezequiel vê o arco no meio da tempestade. E no meio da tempestade, Jesus aparece e diz: mar, vento, para! Porque aquilo que descontrola você, eu tenho domínio. E mesmo em meio à tempestade, Deus está governando e controlando a nossa vida. A tempestade não matou aquilo que Deus prometeu. Mesmo na tempestade, com problema, é Ezequiel falando. Mesmo não enxergando a promessa, na tribulação, eu sei que Deus está cuidando. Ferido, mas vendo a promessa. Cansado, mas vendo a promessa. Abandonado, mas vendo a promessa. Perseguido, mas vendo a promessa. Mesmo no meio da tribulação, mas eu sei que o Deus Emanuel, o Deus conosco, está presente todos os dias. Aleluia! Aí depois Deus faz algo, e conversando com a minha esposa também dá raiva. Deus fala: Ezequiel, pegue um rolo e come ele. Engole. Rolo, livro. Engole ele. E depois, para que isso? É porque você, Ezequiel, vai ser profeta. E não vai profetizar da boca para fora. Você vai falar da boca para dentro. A palavra vai estar dentro de você.
eu vou revelar ela a você. Depois você monta uma maquete, põe uma chapa de ferro no meio, dorme 365 dias de um lado e depois do outro. Para quê? Você vai sentir na pele o que é uma cidade ser derrubada, sitiada e abandonada, e vai ver como é dormir no chão. Sinta aquilo que você prega, Ezequiel. E depois ele fala: pegue um bolo, cereais, semente, e olha o que Deus fala, e pega estrume, mistura e come. Aí ele fala: eu não como coisa imunda. Deus fala: tá bom, vou te livrar do estrumo do homem, vai comer estrumo de vaca. Para quê? Porque o povo vai me abandonar e não vai ter o que comer, Ezequiel, e você vai sentir na pele o que é passar fome. E depois rapa a barba, rapa o cabelo, porque você vai ser humilhado e desonrado, como o meu povo vai me desonrar e me humilhar. E você, Ezequiel, vai sentir na pele. E depois, como se fosse fugir, faz um buraco na parede com a mão, atravessa e dorme no chão, porque o povo vai me abandonar, não vai ter onde dormir, e você é profeta, tem que sentir na pele que eles vão passar. E depois você vai perder a menina dos teus olhos, e a esposa dele morre. Por quê? Porque eu, Ezequiel, estou perdendo os meus filhos, e você, antes de falar, você vai sentir, para que eu, Senhor teu Deus, te dê autoridade em tudo aquilo que você prega. Sinta aquilo que você prega. E outra, enterra ela de manhã, prega à tarde, profetiza à noite e geme em silêncio. Tua mulher vai morrer, você vai enterrar ela e você vai pregar a palavra. E outra, geme em silêncio. Por quê? Porque tem problema que nós não devemos falar ao homem, mas geme em silêncio no quarto, porque eu escuto o gemido dos meus filhos. Geme em silêncio. E a máscara veio pra gente na igreja, gemer em silêncio. Aqui dentro a gente finge que está tudo bem, porque se você sorrir ou não, ninguém vê, só vê teus olhos. E Deus falando, mesmo de máscara, mesmo escondido, você ri aqui fora, mas aí dentro você está gemendo em silêncio. E eu estou escutando você, eu estou entendendo você, eu estou compreendendo você. Eu escuto até o teu silêncio. Quando não tem palavra, eu entendo você. Quando não tem canção, eu entendo você. Quando não tem mais lágrimas, eu entendo você. Mas geme! Mas o choro pode durar uma noite. Geme em silêncio. Mas depois eu te ponho para governar em público. Você vai sorrir para todo mundo ver. Escondido você chora, mas aqui em cima em breve te farei sorrir. Então eu vim lançar essa palavra hoje. Você pode estar até chorando, mas é Deus falando. Estou te fazendo sentir a promessa, sentir a aliança, sentir a graça, sentir a misericórdia, sentir a unção. Eu vou te dar autoridade para falar: ei, saia da bebida, porque fui liberto também. Saia do nada, porque fui liberto também. Como a irmã falou: ei, volta para a igreja, fica crente, não se divides também. É Deus falando, sinta a sinta. Você vai sentir isso.
gemi em silêncio. E aqui eu termino. Capítulo 47. Ezequiel vai ter a visão da reconstrução do templo, do santuário. Aí diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O que é isso? A visão que Ezequiel tem na reconstrução, o mais lindo é que ele começa o texto à margem do rio, maçando barro, e aqui Deus põe ele dentro do rio para transbordar em águas profundas, curadoras e purificadoras. Porque quem aprende a gemer com Deus em silêncio, ele pega as lágrimas, transforma em ribeiros de águas vivas sobre a tua vida. No antigo santuário ou tabernáculo, no tabernáculo de Moisés, tinha uma bacia. Repete comigo: bacia. No templo de Salomão também tinha uma bacia maior. E agora, nesse novo templo, em Ezequiel, não tem bacia, tem a fonte. É Deus falando: pode quebrar até a bacia, mas ninguém destrói a fonte. Por isso Jesus veio e não disse: eu sou bacia cheia. Ele disse: eu sou de águas vivas. Porque tem coisa pequena que o diabo até pode destruir, mas aquilo que eu faço e falo, ninguém destrói, ninguém acaba, ninguém quebra. Pode quebrar a bacia, mas a fonte. E o mais importante não é como a história começa, mas como ela até começou no rio, vai terminar na fonte. E aprenda algo, deixa eu fechar. Promessa. Por que vim falar de promessa? Porque esse é o ambiente que estamos vivendo, que menos cremos mediante aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas eu te pergunto essa noite: alguém aqui tem promessa de Deus na tua vida? Nunca mais esqueça isso. Gênesis 15, 17 diz assim: sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenham dado esta terra, desde o rio Egito ao grande rio Eufrates. Que é a promessa? Deus aparece e diz: vou te dar um filho. E resumindo e conjecturando, ele fala: me prova. Deus fala: faz um sacrifício, pegue uns animais, reparta no meio, e pegue uma metade, põe virado para dentro, e a outra metade virada para dentro. Reparta no meio. Pega os animais, rolinha, pombinho, cabrito e tal, mata, reparte no meio, e põe de um lado e põe do outro, e passa esperando. Faça o sacrifício. Aí o texto diz que um forno de fumaça
e uma tocha de fogo passou pelo meio das metades dos animais. O que é isso? Deus ensinando o homem a fazer promessa, como era feito promessa antigamente. Da seguinte forma: se eu prometesse, me ajuda aí, teclado, para não. Se eu prometesse ao Leonardo, vou fazer aliança ou promessa contigo, fazia assim: eu pegava o Leonardo, sacrificava um animal, partia no meio, metade de um lado, metade do outro, e eu passava com ele de mãos dadas no meio do sacrifício, falando: se eu não cumprir com aquilo que eu prometi, me pegue igual os animais, que é exemplo, me mata, me reparte no meio, se eu não for fiel com a minha promessa. E passava os dois: eu prometo, se não prometer, morria, e ó, partido ao meio. Aí no texto, Abraão mata o animal, sacrifica, reparte no meio, mas não passa. Aí diz que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou no meio dos animais. No deserto, o povo com frio, e Deus, forno, tocha de fogo. E o povo com calor, nuvem. Ou seja, o forno de fumaça e a nuvem é a Shekinah, a glória de Deus, teofania. É Deus falando: faz o sacrifício, mas não passa. Por quê? Sacrifício quem faz é o homem, e promessa, a promessa eu faço, e se eu não for fiel e não cumprir, você pode me pegar, me mata, me reparte no meio. Se eu não sou Deus e cumprir a promessa na tua vida, então faz tua parte e o resto. Então erga as mãos aos céus, por favor. Vem teclado comigo, e eu vim te falar: Deus é fiel a cumprir com as promessas na tua vida. E nós sacrificando, chorando, mas vendo a promessa, abandonado, mas vendo a promessa, largado, mas vendo a promessa. E Deus não para. Vida não para, não larga, não abandona. Eu não voltarei atrás, cumprirei a promessa. Isso. Aleluia. Glória. Feche teus olhos, por favor. A mão do coração, por favor. O Espírito Santo de Deus. Pensa todas as promessas que Deus te fez um dia. Tudo aquilo que você já escutou da boca de Deus, eu vim te falar. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou teu Deus, teu Pai. Estou guardando você, estou guardando tua casa, estou guardando tua família, estou guardando teu ministério, estou guardando tua saúde, estou guardando você. Abre essa
socorro, mas eu sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa aliança, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, e por favor, Pai, cumpra as tuas promessas na nossa vida, mas nos ensina a fazer, Pai, a nossa parte. E eu sei que aqui em Anápolis, nessa igreja, tem pessoas que entrou aqui molhando o pezinho, mas está começando a molhar os ombros e vai sair daqui mergulhando na presença, cheio da presença, transbordando da presença. Então vem para adorar a presença dele. E que Deus abençoe toda a sua vida, em nome de Jesus Cristo.